Como temos vivido os nossos dias e a nossa vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor, sabe? Será que temos reconhecido a majestade santa dele? Como temos nos comportado? Como temos engrandecido o nome do Senhor? E para um tempo como esse, como fala na palavra, lá no livro de Esté, fala que foi para um tempo como esse que fomos chamados. E Esté simplesmente não estava no castelo para viver grandes coisas, porque ela era bonita demais para estar ali. Mas o Senhor posicionou Esté para que ela pudesse, através da vida dela, resgatar e salvar o seu povo. E não temos vivido dias diferentes hoje, quando olhamos para o contexto de, sabe, Sodoma e Gomorra, e para tantas outras coisas que a gente lê a Bíblia e a gente vê a revelação de Cristo nos ensinando, nos moldando através da sua palavra. E as minhas orações, sabe, ultimamente tem sido: Jesus, que a sua dor possa ser a minha dor, que aquilo que incomoda o seu coração, que te faz sentir dores, Pai, que possa ser a minha dor. Na palavra do Senhor, em diversos momentos, vai dizer como dores de parto. E, obviamente, eh, eu não vou saber como é a dor de um parto. Já ouvi diversas pessoas à minha volta contando as suas experiências e cada uma delas vai viver uma dor e uma emoção e sintomas diferentes. Vão ter aquelas que vai enjoar mais, vai ter aquelas que vão ter poucas dificuldades durante a sua gestação e cada uma delas vai sentir uma dor diferente. E eu me lembro que 4 anos atrás eu tive uma experiência com o Senhor. Ele falou para mim: "Filha, eu não vou mais tolerar Jezabel nos meus altares, eu não vou mais tolerar certos tipos de comportamentos", e essa palavra tem falado forte ao meu coração durante esses 4 anos, e eu tenho dito incansavelmente: "Deus, eu não quero mais ter uma vida, sabe, de zona de conforto, uma vida que me faça ser alguém medíocre a ponto de eu não querer viver aquilo que o Senhor me chamou para viver". Porque quando a gente não se posiciona naquilo que o Senhor nos convoca a fazer, o Senhor vai levantar outra pessoa. Mas que felicidade é quando nos comprometemos e estamos ali disponíveis para Ele. Uma coisa precisamos compreender, sabe? Às vezes a gente romantiza muitas coisas e precisamos compreender se o próprio Deus não poupou o seu próprio filho da morte, de matar o seu próprio filho, para que pudéssemos ter a oportunidade de estarmos aqui hoje, termos vida e Ele soprou a própria vida dele em nós. O que é que nós temos feito diante do Senhor? Sabe, é uma palavra dura que eu tenho recebido ultimamente do Espírito Santo e eu não quero me acomodar a uma vida cristã medíocre, a uma vida cristã, sabe, gente, só de simplesmente ir para a igreja e ouvir um louvor e uma adoração e uma palavra, e depois que eu saio de lá é como se eu tivesse esquecido completamente para o que eu vim fazer aqui na terra. O que eu carrego, sabe, o que é que eu tenho vivido diante da soberania de Cristo em minha vida. E precisamos voltar lá, sabe, para o momento que Jesus sabia que ele tinha vindo aqui para uma missão. E Jesus, ele viveu em prol dessa missão. E nos últimos momentos, sabe, ali no Getsemane, Jesus sabia do que ia acontecer. E ele procurou em alguns momentos, os seus amigos, os discípulos, eles estavam dormindo, eles estavam descansando. E Jesus, ele chorou. Jesus, ele suou gotas de sangue. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. Isso não por ele ser soberano, e quando ele veio para a terra, ele veio como humano. Então ele chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Então Jesus, ele viveu a vida humana, sabe, ele sentiu as dores que nós sentimos, ele não foi poupado da limitação humana, ele abriu mão da glória da vida que ele tinha plena, para poder vir para uma missão, para que nós pudéssemos ser resgatados. E a pergunta que tem ressoado em meu coração: "Filho, o que é que você tem feito diante disso? O que é que você tem feito diante da minha paternidade?", sabe, daquilo que eu fiz por você, da entrega que eu fiz.
E para um tempo como esse, sabe, gente, de tantas coisas acontecendo nessa terra, tantos desastres, do carnaval vindo e eu sei o que é isso, porque eu já vivi isso das formas mais densas e profundas. E quando eu vejo algumas coisas, né, acontecendo, alguns compartilhamentos, o meu coração, sabe, dói tanto de dizer: "Deus, o que é que temos feito com aquilo que o Senhor criou em nós?". Sabe, o nosso coração, quanto cristãos, precisa se desesperar, precisa doer por aqueles que ainda não conhecem a plenitude de Cristo, sabe, que não conhecem profundamente, de maneira desesperada, a ponto de desejar conhecê-lo profundamente a cada dia mais. E para isso abrimos mão da nossa vida medíocre, para isso abrimos mão dos pecados de estimação que temos tolerado, e para isso abrimos mão da nossa própria vontade de viver para nós mesmos, nas nossas maneiras mais terríveis de vivermos sem Cristo, porque quando não tínhamos Cristo, fazíamos coisas terríveis. E como têm sido as nossas orações diante daqueles que não o conhecem profundamente? Sabe, a dor de Cristo precisa ser a nossa dor. E eu penso que naquele momento do Getsemane, sabe, eu penso profundamente sobre esse momento, que Jesus, ele suou gotas de sangue. Tamanho foi a sua aflição, tamanho foi ele saber que o pecado de toda a humanidade, que não era dele, estava sobre ele. E ele disse: "Pai, se possível, afaste de mim este cálice". Mas o silêncio do próprio Deus. Jesus entendeu que ele precisava viver aquilo. E vamos vendo mais para frente, sabe, o momento que era o momento que os fariseus estavam esperando. Sabe, aqueles mestres da lei tão cheios de sabedoria e de conhecimento, eles se achavam, eles estavam cheios de si, porque eles conheciam a palavra, porque eles conheciam os princípios, e eles estavam limitados àquilo que eles liam, mas eles não conhecia profundamente o criador da escritura que eles liam constantemente. Então isso nos ensina um paralelo de que não adianta a gente estar lendo todos os dias as escrituras sem a revelação do próprio Pai em nossos corações e na nossa vida mais íntima do nosso dia. Não existe a possibilidade de dizermos que conhecemos o Senhor quando amanhã nós voltamos a praticar as mesmas coisas. Sabe, quando a gente fala em línguas no domingo e segunda-feira a gente está blasfemando, a gente está falando coisas terríveis uns dos outros, a gente está se sentindo superior aos outros. Quando a gente não permite que o Espírito Santo nos molde, nos ensine, fale: "Filha, você está errada nisso, filho, você está errando nessa postura". É possível viver uma vida irrepreensível diante do Senhor quando nos colocamos à disposição de que Ele nos revele a nossa calamidade humana, que sem Ele nós estamos profundamente terríveis, profundamente terríveis, estamos profundamente perdidos sem Ele, sem a revelação dele em nossas vidas, sabe? E Jesus, ele imagina, sabe, a gente numa sala e aqueles homens esperavam por aquele momento. Finalmente eles pegaram aquele homem, o próprio Jesus, que falou, que realizou tantos sinais e maravilhas, e o senso de justiça daqueles homens estava os tornando cego diante do homem que estava ali diante deles. E Jesus, ele sofreu tanto. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido em sua própria face, ele foi ridicularizado. E ele se manteve em silêncio, porque ele sabia que ele tinha uma missão. E quando a gente vai olhando os contextos do que Jesus passou, Jesus sofreu açoites, Jesus foi humilhado, ele foi ironizado em diversos momentos e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Diziam rei dos judeus, sabe? E naquele momento isso tinha que acontecer porque estava escrito, mas isso não poupou as dores de Jesus, que ele precisava se submeter àquilo por nós. E sabe o que temos feito com o cristianismo desse Jesus? O que temos feito nos nossos dias? Será que temos realmente sido sensíveis ao Senhor para levarmos o reino através das nossas atitudes, através de como tratamos as pessoas no nosso dia a dia, através de como tratamos
os nossos amigos, os nossos familiares e o convite do cristianismo desse Jesus que morreu por nós, que foi esbofeteado por nós, que sofreu tantas perseguições e aflições por nós é: ame os seus inimigos. Então, mais do que amar, sabe, as pessoas fáceis que faz o que você quer, que faz o que você espera, a sua família, os seus amigos, mais do que o seu clubinho e o seu rolezinho gospel, das pessoas que falam e seguem o que você gosta de ouvir. O convite do Senhor para mim e para você é amarmos os diferentes, é amar aqueles que perseguem a igreja de Cristo, sabe, é amar aqueles que agora estão lá perdidos, fazendo tantas coisas terríveis que desagrada a imagem de Cristo em nós. Nós fomos gerados por Ele. E a gente amar essas pessoas, é o nosso coração doer esses dias e levantarmos orações e súplicas para que Deus os faça conhecer a Ele. E Deus precisa de pessoas disponíveis para levarmos a palavra, para levar através do nosso dia a dia, das nossas ações diárias, as pessoas quererem conhecer Cristo através de nós. E a pergunta que Deus tem feito a nós, sabe, nesse tempo, é: filho, será que realmente as pessoas desejam me conhecer através da sua rotina? E o mais importante de tudo isso que eu quero te dizer é: será que Deus fica feliz com o que você faz quando ninguém está te vendo? Sabe, dentro do seu quarto, na sua casa, quando os seus amigos não te veem, quando seus pais não te veem, quando as pessoas que você conhece não te veem, a pessoa mais importante de toda a sua vida e trajetória te vê. Jesus, ele te vê quando ninguém aqui te vê. E isso precisa vir como um temor no nosso coração, a ponto da gente desistir das coisas que entristecem o coração de Deus na nossa vida, das ações que temos praticado, sabe, que envergonha Ele. E a gente precisa se fazer constantemente a pergunta: Deus, será que isso glorifica o seu nome? Será que essa minha ação glorifica o seu nome? Sabe, o velho homem, ele não morreu na água do batismo. Ele continua todos os dias tentando ressuscitar em nossa vida. E o que vai diferenciar é se temos o alimentado para ele ter força suficiente de nos destruir, ou se temos alimentado o Espírito Santo em nós, para que a gente esteja completamente sabe, mergulhado na presença dele para que ver esses devaneios, esses pensamentos, a voz do Espírito Santo consiga ser audível aos nossos corações, da gente dizer: não, eu desejo muito fazer isso aqui que desagrada a Deus, mas eu vou renunciar porque eu amo o meu Jesus, eu amo o meu Senhor. Vale a pena ter uma vida irrepreensível diante dele, vale a pena eu renunciar aos prazeres dessa terra e renunciar tudo por ele, sabe? E a vida mais preciosa que podemos desejar é uma vida rendida ao Senhor, e não importa o que pensem, não importa o que as pessoas vão falar, não importa se elas digam que você está muito doido agora depois desse negócio de virar crente, que você não quer saber de certas coisas, que você virou careta. Nada satisfaz mais a nossa alma do que estarmos rendidos ao Senhor. Então, eu queria te fazer um convite nesses dias que tantas coisas vão acontecer no mundo, principalmente no Brasil, tantas festas, tantas curtições, tantas coisas, sabe, terríveis que entristecem o coração do Senhor. Que a nossa oração quanto cristãos não seja de ver isso e rir ou de achar que é normal, mas que sejam como dores de parto, que seja a dor de Jesus, seja a dor que ele está sentindo em ver aqueles que estão perdidos, e que a gente não se canse, que tenhamos uma vida incansável diante do altar dele, diante de uma sensibilidade para dizermos: Jesus, eu não quero me contentar sentar no banco, sabe, eu não quero ter vergonha de falar aquilo que o Senhor compartilha no meu coração, sabe, eu não quero ter vergonha de às vezes falar do seu amor para uma pessoa, como muitas vezes eu tenho, muitas vezes eu me questiono, muitas vezes eu acho que eu não sei falar. Deus, só me dá coragem de ir e fazer. Me dá amor pelas almas, sabe. Teve um dia que eu estava numa conferência de evangelismo, e a palavra que aquele homem compartilhou queimou em meu coração de maneira tão profunda, que essa tem sido a minha oração todos os dias depois daquele dia que eu ouvi essa palavra. Ele disse que viu a experiência de um homem que ele nem abria a boca, as pessoas vinham desesperadas querendo conhecer o Jesus que habitava nele.
E aí esse homem perguntou a ele por quê, porque parecia ser tão fácil para ele evangelizar, e ele disse que ele começou a orar a Deus e pedir a Jesus: "Me dá amor pelas almas desesperadamente, para que eu possa orar incansavelmente por essas pessoas, a ponto de que quando elas me encontrarem, elas sintam a tua essência em mim, Jesus, que eu possa exalar o seu bom perfume". E desde então, daquele dia, aquilo me tocou profundamente. E eu tenho dito: "Senhor, que a sua essência, o seu caráter venha em mim, que as pessoas vejam a bondade do Senhor em minha vida, que eu possa manifestar o seu amor através das minhas ações, através da minha forma de abraçar alguém, de olhar para alguém". E eu vou te dizer que é surpreendente. Desde o dia que eu tenho feito essa oração, eu tenho me aproximado, às vezes eu estou na rua andando, e aí vem uma pessoa e ela fala comigo, de repente eu já aproveito para transbordar Cristo, para perguntar como ela tá, para dizer para ela que eu estou aqui se ela precisar, sabe. E assim eu fui colhendo bons frutos, e eu tive a minha primeira experiência, sabe, quando eu voltei logo para a igreja. E eu me lembro que eu estava tentando pegar um Uber e eu não estava conseguindo, e assim, era um dia antes do meu aniversário, eu tinha ido fazer a unha, eu estava muito feliz, porque meu aniversário realmente é uma data muito importante para mim, de celebrar a vida, e de repente todos os Ubers cancelavam e eu estava tão estressada no meu coração, revoltada, confesso para vocês, dizendo: "Meu Deus, está dando tudo errado". E de repente eu falei: "Senhor, por favor, faz um Uber, o Uber que o Senhor, sabe, colocar ali no meu caminho, que ele possa aceitar essa viagem". E de repente aquele Uber aceitou a viagem, e eu, gente, ele falou pra mim, assim, depois, e eu não consigo lembrar de todos os detalhes, mas eu lembro que a gente começou a conversar e a gente falou um pouco sobre o Covid, que ainda estava nessa, meio que nessa fase do Covid. E aí eu compartilhei com ele, assim, como eu tinha perdido a minha avó nessa fase do Covid, e as experiências profundas com Deus que eu vivi em meio a esse processo de dor. Foi um tempo que eu estava ainda me alinhando ao Senhor, voltando para os caminhos dele. E de repente eu sentei, assim, no banco com tanta autoridade, eu comecei a falar para ele, sabe, do amor de Jesus, de como Jesus o amava, que mesmo que ele não conseguisse compreender aquilo que ele viveu, a perda que ele teve, assim como eu no momento não consegui compreender e questionei ao Senhor, sabe, eu fui falando do amor de Deus de maneira desesperada para aquele homem. E até hoje a gente tem um pouco de contato ainda, mas ele sempre fala assim comigo, como foi importante. Ele falou que eu, assim, comecei a falar com de um jeito diferente, eu comecei aí a falar para ele do amor de Deus e de quem Deus era, sabe, e eu realmente não consigo lembrar de todos os detalhes, porque eu só me permiti ser um vaso na mão do Senhor, ser usada por Ele, sabe. Desde então eu tenho vivido experiências sobrenaturais com o Senhor. E a gente não pode se contentar, sabe, porque assim como Paulo sabia de onde o próprio Deus o tinha tirado. Então Paulo teve uma vida incansável diante do Senhor, a viver para Ele, a viver para Cristo. E isso não poupou Paulo das dores, mas as próprias dores que Paulo precisou viver eram um impulsionamento. Era algo que dava uma ponte para Paulo se conectar às pessoas e levar o evangelho de Cristo. E Paulo foi perseguido, Paulo foi, sabe, viveu tantas coisas terríveis, mas Paulo não deixou que nada disso paralisasse o chamado e o propósito dele. E a gente precisa ter esse coração, sabe, de amar as almas, de assim como eu aprendi isso, que você possa aprender isso hoje. E que você ore pelas almas, ore por aqueles que estão perdidos, que ainda não conhecem a Cristo, e que você tenha uma vida incansável aos pés dele. E que compreenda de uma vez por todas que ser missionário não é apenas viajar para outro país ou para outro lugar, mas é você ser missionário no campo que o Senhor está te dando, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com os seus amigos, nas pequenas coisas do seu dia, que você possa ser alguém que representa Cristo. E que o nosso coração, nesses dias de carnaval, de tanta festa, que seja sentir a dor das almas, sabe, orar por eles para que eles possam conhecer o Deus que conhecemos, o Deus que experimentamos coisas profundas e que nos faz entender que nós não somos daqui, nós estamos aqui só por um tempo, e talvez ele vai te achar muito doido você falar sobre isso,
Mas isso vai estar tão forte em seu coração que você não vai se cansar até que você leve a palavra do Senhor. E você vai ver que Ele vai colocar as palavras nos seus lábios, os versículos vão fluir através da sua vida, os seus devocionais serão lembrados e você vai compartilhar a bondade de Deus com essas pessoas. Mas não tem uma vida de desculpas diante de Deus, mas uma vida que se comove, que, sabe, se solidariza, que se sente desejoso de saber que Deus, ele deseja ser conhecido através de outras pessoas. E que o nosso coração realmente seja esse coração de nos levar ao confronto de que como temos vivido os nossos dias, o que eu amo quando amo, o que eu tenho feito diante daquilo que ele fez por mim e que o nosso coração realmente possa estar sensível a Deus.